A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Nosso cenário está um pouco diferente, porque o nosso assunto agora também será um pouco diferente. Nós terminamos as viagens de Paulo e vamos entrar nas cartas de Paulo. Vamos sempre lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho a cada lugar, né? Porque as cartas foram escritas dentro das viagens, né? Algumas em alguns períodos das viagens, mas o nosso assunto agora já entra nas cartas de Paulo. Hoje nós vamos fazer primeiro uma introdução, né? Generalizar todas as coisas, um histórico da vida de Paulo, e vamos começar a entrar nas cartas, que é um assunto muito interessante, que nós vamos gostar muito. Quero apresentar aqui os participantes, né? O pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor aos irmãos participantes. Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor, aos pastores, aos irmãos que nos assistem. Nós vamos iniciar lendo 2 Coríntios 3:3, que diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que palavra bonita, né? Paulo que escreveu isso, mas sabemos que o Espírito Santo quis deixar aqui, o Espírito Santo de Deus, né? Quis deixar aqui a sua assinatura, né? Vós sois carta de Cristo. Que palavra bonita! E nós vamos estudar, então, as cartas de Paulo, que estão, né, na palavra do Senhor. Eu vou passar a palavra aqui para o pastor Antônio Carlos, que vai fazer uma introdução desse assunto de hoje. Amém. A paz do Senhor mais uma vez aos irmãos. Fazendo um breve retrospecto, fechamos o livro de Atos com Paulo chegando a Roma, como o Senhor disse que convinha. Lembramos que ele veio da prisão de Jerusalém e Cesareia, atravessou o oceano enfrentando aquelas tempestades, a mão do Senhor os levou até Malta. Ele é usado no meio do caminho para falar do nome do Senhor a toda a tripulação, e tem um verso que destaca aqui, que está em Atos 27, 24, que diz assim: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então aqui não só o Senhor mostrou que ele iria salvar toda a tribulação, não obstante toda a tempestade, o tufão que aconteceu, que eles perderam todo o controle do navio, e a mão de Deus os levou à ilha de Malta, porque Deus tinha um propósito de salvação naquela ilha, e depois ele chega a Roma. E esse verso não somente fala que o Senhor entregou a Paulo toda a tripulação, como também diz que convinha que ele fosse apresentado a César. Porque o livro de Atos termina ele não sendo apresentado a César, mas ele seria apresentado, convinha que ele fosse apresentado a César. Ainda que a história, isso já não está aqui na Bíblia mais, mas a história diz que após os 2 anos, o livro de Atos termina dizendo que ele permaneceu na sua própria residência, que ele alugara, recebendo todas as pessoas que tivessem interesse, pregando a gregos e gentios, a judeus e gentios, com toda a liberdade. Termina assim. Mas a história diz que depois disso, com a liberdade que ele teve, ele fez outras viagens, talvez mais curtas, pela redondeza da Europa, isso é história, e que depois ele retornou e foi preso e martirizado.
Bom, ainda que ele tenha sido apresentado a César para morrer, mesmo assim, até esse ponto, o testemunho dele ficou como era o propósito do Senhor nosso Deus. Então aqui termina o livro de Atos dos Apóstolos, como o professor Vinícius citou em episódio passado, dizendo que, na verdade, é um nome pelo qual conhecemos, mas que, na verdade, são atos do Espírito Santo. Cada verso da palavra, cada detalhe do livro de Atos mostra operações da parte do Espírito Santo. E agora nós estamos introduzindo as cartas de Paulo, que tem toda a conexão com Atos dos Apóstolos. Lembramos aqui também um breve histórico da vida de Paulo. Nasceu provavelmente nos primeiros anos da era cristã. Foi contemporâneo de Jesus, embora não tivesse conhecido Jesus homem. Se converteu no caminho de Damasco. Aqui tem um detalhe importante, mas eu vou fazer uma continuidade e retorno a esse ponto importante depois. Ele esteve em Jerusalém depois de 3 anos que ele havia convertido. Disse que o que ele não aprendeu de homem algum, mas aprendeu pela revelação do Senhor. Depois, 14 anos, esteve novamente em Jerusalém com Pedro e com Tiago e João, os apóstolos que eram considerados as colunas da igreja, e depois empreendeu as viagens, primeira, segunda, terceira. Até acontecer a 4ª viagem, Paulo foi preso em Jerusalém. E depois disso ele faz a 4ª viagem, que foi exatamente o que nós terminamos de falar. Voltando ao ponto em que Paulo teve a sua conversão, tem uma parte da palavra que diz que foi arrebatado ao 3º céu. Não diz que foi nesse momento, mas ele teve uma experiência muito grande. Ele, para dizer que tudo que ele sabe, ele não aprendeu de homem algum, ele teve uma experiência muito grande com o Senhor. E outra coisa que ressalta, que os apóstolos do Senhor Jesus, eles foram testemunhas da pessoa e da ressurreição dele. Mas conviveram com Jesus homem. Mas Paulo não conviveu. E foi apóstolo dos apóstolos. Ele mesmo diz na carta aos Coríntios, vou até ler o texto que diz aqui, ele começa a descrever, falando sobre a ressurreição de Jesus, diz que Jesus foi visto depois que ressuscitou, ainda antes de subir para o Pai, por mais de 500 pessoas, e também visto por Tiago e por todos os apóstolos. E depois, por último, apareceu a ele. Ele diz assim, como alguém nascido fora do tempo. Aliás, o texto tem uma outra redação, né? O texto diz assim, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Ou seja, foi um apóstolo que não conviveu com Jesus homem, mas que teve uma experiência sobrenatural com ele. Sobrenatural quer dizer aquilo que não se pode pelos meios naturais, não é? Foi uma operação de Deus, uma operação celestial, onde Paulo teve um encontro com Jesus, não homem, mas com Jesus glorificado. É muito importante, porque a igreja de hoje também não... Todos gostariam de ter andado com Jesus homem, mas nós não convivemos com Jesus homem, nós convivemos também com aquele com quem Paulo teve a experiência, que é Jesus glorificado. Então, Paulo, ele teve a revelação da obra de Deus, alterou os conceitos que ele tinha em relação à lei judaica
e ele entende que a salvação é unicamente pela graça. Esses detalhes vão ser tratados aqui, mas não vou entrar nesses detalhes, deixar para um momento próprio, mas gostaria ainda de acrescentar que as cartas de Paulo, estamos introduzindo o assunto para entrar nas cartas de Paulo, foram 13 cartas que ele escreveu durante suas viagens, durante o período de preso em Jerusalém, durante o período de sua prisão em Roma, durante todo esse período, nas suas caminhadas, nos tempos em que ele passou, ele escreveu essas cartas, que basicamente ocupa metade, aproximadamente, do Novo Testamento, e que formou uma base muito grande para a igreja. Uma coisa também muito interessante, porque são os motivos da inspiração do Espírito Santo. Os judeus conheciam muito bem a palavra, conheciam a lei de Moisés, conheciam os profetas, conheciam os salmos, conheciam as profecias, mas os gentios, a quem estava sendo levada a palavra, conheciam muito pouco, alguns pouquíssimo e alguns nada da palavra de Deus. Mas aprove ao Senhor levar a salvação a eles. E Paulo, vendo essa fragilidade de conhecimento da palavra, ele começa a escrever as cartas para uma igreja que estava nascendo e da qual ele foi precursor, não é? Então essas cartas, elas viriam fortalecer a igreja. E por outro lado também, Paulo escreveu as cartas para suprir a sua limitação física, porque ele evangelizou o mundo da ocasião inteiro. As distâncias eram muito grandes, o tempo não dava para ele sair voltando várias vezes. Então ele supriu esta limitação física escrevendo as cartas. E por outro lado, também, em cada igreja que ele passou, ele constituiu os representantes, os obreiros, os presbíteros dessas igrejas para que pudesse dar continuidade. E através das cartas, ele fez um apoio extraordinário de acompanhamento dessas igrejas e de doutrinação dessas igrejas. As cartas são verdadeiras doutrinas do Novo Testamento. E ao escrever para estas igrejas que serão detalhadas aqui, o Senhor fez uma obra extraordinária, porque as cartas de Paulo, elas falam conosco até os presentes dias, mostrando coisas básicas das doutrinas do Novo Testamento. Então, Paulo foi essa pessoa notável, gerada por Deus, todo preparado para a missão que Deus deu a ele. Já foi citado aqui as qualificações dele: judeu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, judeu de judeus, criado aos pés de Gamaliel, falava o hebraico, o aramaico, o latim, o grego, talvez mais, não sei se mais, pelo menos esses quatro idiomas, ele falava, muito culto e corajoso. E Deus usou essas qualificações de Paulo para levar a sua palavra. Paulo se dedicou, nós vimos aqui nas viagens que ele fez, se dedicou inteiramente e não tinha nada que fizesse que ele recuasse da missão que Deus deu a ele. Ele foi fiel até o fim, e quando ele escreve que acabou a carreira e guardou a fé, é muito próprio, são muito próprias estas palavras, porque assim ele fez. Meus irmãos, então agora nós convidamos a todos a penetrarmos nos assuntos das cartas de Paulo. Antes de passar ao professor Vinícius, olha só, pastor Antônio Carlos, os meios são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Sim. Naquele tempo, Paulo usava as cartas, né? Sim. Hoje nós usamos o satélite, né? O presbitério, quem conhece a forma que a Igreja Cristã Maranata
usa, né, os manaíns para passar a mensagem do Senhor, então usa o satélite. Paulo mandava as cartas, depois o professor Vinícius vai detalhar agora cada carta, fazer um resumozinho de tempo, de anos, mas nós vemos que ele queria consolidar a doutrina, né? Como exemplo, a carta aos Gálatas. Teve lá o concílio de Jerusalém, falou muito da lei, circuncisão, estava voltando. Ele, na carta aos Gálatas, ele trata muito desse assunto, né, dos ritos mosaicos, da lei. Então, essas cartas, elas são muito interessantes, muito importantes. Professor Vinícius. É importante, não é, nós dizermos que nós vivemos aqui 10 episódios de uma jornada, né, de Atos do Espírito Santo. E talvez aquilo que trace um perfil, né, um total de tudo que nós aprendemos aqui juntos é que a igreja, ela depende da operação do Espírito Santo para todas as coisas. A igreja, ela não determina o que deve ser feito, mas ela ouve desde a eternidade o que o Senhor quer que seja feito. E isso nós podemos acompanhar, né? Como foram esses atos do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, sinais, curas, operações, conversões, vidas sendo salvas, evangelho sendo pregado, aquela promessa, não é? De que o evangelho seria pregado em diferentes locais. Então nós vimos isso aqui. Agora, também é importante que além de atos do Espírito Santo, não é? A operação do Espírito Santo, essa igreja que iniciou, ela viveu de atos e também de cartas. Então, ela também teve doutrina. E isso, para nós, não se encerrou no primeiro século, porque o apóstolo Paulo, ele morreu, não é? Ele passou para o Senhor, mas é importante dizer que o Espírito Santo continua vivo hoje. Os atos do Espírito Santo estão presente hoje no meio da igreja e a doutrina, ela tem sido fortalecida para que a igreja, né, essa igreja apresentável aos olhos do Senhor, ela possa cumprir o seu grande chamado, né, a sua missão profética. Então nós vamos aqui mostrar para os irmãos que até mesmo essa impetuosidade com que Paulo foi usado, né, vale nós ressaltarmos isso também, porque Paulo ele vai dizer, porque eu não aprendi de homem algum. Então a nossa experiência não pode ser diferente. O que nós aprendemos precisa ser por revelação. Aquilo que fica marcado nas nossas vidas é quando o Senhor se revela. A conversão de Paulo, o Senhor Jesus, então, apareceu a forte luz que excedia a luz do sol ao meio-dia. Todos nós precisamos dessa experiência de salvação. E aquilo que nós vivemos nesse caminho, não é? A salvação é uma jornada, ela não se encerra também. Não precisa ser aprendido de homem algum, mas sim, quando o Senhor usa homens, mas é por revelação do Espírito Santo. E isso fica muito marcado nas cartas de Paulo. Agora, também é importante nós falarmos que essa sequência que nós estamos acostumados ao lermos a Bíblia de uma forma horizontal, Romanos, 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, não retratam a sequência cronológica com que essas cartas foram produzidas. Então, como o nosso objetivo é entender o histórico da doutrina, o histórico das cartas de Paulo, nós vamos mostrar aos irmãos no painel e os irmãos podem acompanhar esses fatos. Primeiro é que cada viagem produziu a doutrina, porque a doutrina é aquele conjunto de elementos que emergem da palavra por revelação do Espírito Santo no corpo. Então, cada viagem trouxe um embasamento
foi vivida na prática e, portanto, foi escrita e divulgada. Falamos aqui dos meios de comunicação, não é? Naquela época eram cartas, a comunicação não é mais ágil. Hoje, o Senhor nos deu novas formas de nos comunicarmos, de forma até instantânea, mas o objetivo é o mesmo. Usamos isso para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e divulgar a doutrina do Espírito Santo. Então, nós temos a primeira viagem missionária. Logo após, nós temos ali o Concílio de Jerusalém, aquele episódio que nós tivemos um episódio dedicado e que está registrado em Atos capítulo 15. Logo depois, nós temos ali, então, essa escrita da carta aos Gálatas. Portanto, cronologicamente, essa é a primeira carta. Aliás, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Não é? Até mesmo os evangelhos, as biografias escritas a respeito do Senhor Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João, elas foram escritas posteriormente. Então, nós vemos aqui que essa disposição nos ensina muito. A primeira carta aos Gálatas traz o assunto, vamos nos deter depois só sobre a carta aos Gálatas, porque há muito assunto, há muito aprendizado e, de certo, muita operação do Espírito Santo para marcar, não é, essas doutrinas trazidas no nosso coração também. Então, Gálatas escrito e, posteriormente, nós temos a sequência das viagens. A segunda viagem missionária, que vão nos trazer novos escritos ali por parte de Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses e também a segunda carta, até que, posteriormente, na terceira viagem, nós tivéssemos a primeira carta aos Coríntios e a segunda, e lembramos desse momento, né, quando Paulo está em Éfeso e ele toma conhecimento daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto, que ele havia evangelizado na segunda viagem, mas que já precisava de um reforço doutrinário, assim como também a carta aos Romanos. Interessante, Paulo não havia passado ainda em Roma, não é? Mas ele tomou conhecimento. Já havia uma igreja lá. Havia uma igreja, não é? Aquilo que foi registrado por Lucas no livro de Atos, no capítulo 2, havia ali, não é? Jerusalém era um ambiente cosmopolita, não é? de encontro de mercadores, troca de mercadorias e homens de muitas partes. E, portanto, havia romanos ali também, tanto que Priscila e Áquila já tinham aceitado ao Senhor, haviam se convertido quando vinham de Roma e encontraram com Paulo. Então, eles ali, de fato, eram testemunhas oculares de qual era a situação da igreja em Roma e puderam, então, de certa forma, mostrar isso a Paulo, e Paulo, então, trouxe a carta. Interessante que Priscila e Áquila, né, nesse encontro deles com Paulo lá em Éfeso, eles eram muito bem doutrinados. Tanto é que eles que tiveram também um encontro ali com Apolo, e eles que passam junto com Paulo para Apolo a doutrina de como era de fato. Então, os cristãos de Roma, né, tinham uma doutrina muito marcante, né? Muito presente. Muito completa. É importante falar sobre isso, né? E, é claro, podemos aprender com o exemplo de Paulo, porque em viagens, em prisões, não é? Em perseguições, em açoites, tais quais sofreu, mas também existe o episódio na história que chama de as cartas da prisão, né? Porque na primeira prisão, quando ainda em Cesareia Marítima, Paulo produziu algumas cartas. Então, os irmãos podem também confirmar ali. Nós temos a escrita de Efésios, Colossenses, Filemão, Filipenses. Estamos falando em ordem. E também Timóteo e Tito. Até que também cartas escritas na prisão, quando Paulo estava em prisão domiciliar, registrado ali em Atos capítulo 28, Paulo também produz cartas, né? Então ali até mesmo a segunda carta a Timóteo, né?
E lembramos que Paulo recebeu muitos irmãos enquanto estava nessa prisão domiciliar, não é? Lucas, inclusive, que é o autor do livro de Atos, ele vai... Autor? Não, né? Melhor, escritor, porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele mesmo era um que, sucessivas vezes, ele estava presente com Paulo e, de certa forma, foi até um divulgador, porque a carta era escrita e era necessário levar às igrejas. Se hoje, né, fosse escrita uma carta, a carta era entregue numa igreja, depois de lida, levada para outra igreja. E assim era a divulgação, não é? Doutrinária. Então isso para nós é um marco muito importante, porque nós temos 13 cartas com sustentação, não é, de que de fato foram escritas pelo apóstolo Paulo, e cabe nós falarmos aqui, não é? Paulo não escreveu aquilo que estava na sua mente. Paulo foi escritor, né? Podemos falar assim, mas por inspiração do Espírito Santo. Então nós vamos perceber essa representação doutrinária, aquilo que é falado em Gálatas a respeito da salvação, Tessalonicenses fala de arrebatamento, e tantas outras cartas vão nos trazer muitas referências doutrinárias. E nós perguntamos, a doutrina da igreja hoje é diferente da doutrina? Não, Paulo falou sobre dons espirituais, falou sobre corpo de Cristo, falou sobre salvação, ato, processo, falou sobre a vinda do Senhor, especificamente sobre arrebatamento, falou sobre toque de trombeta. E, meus irmãos, tudo isso para nós é uma confirmação extraordinária de que nós hoje podemos viver sim a obra do Espírito Santo, né? Viver com fidelidade a igreja que o Senhor projetou desde a sua eternidade. Então, esse é um painel, os irmãos têm esse histórico na tela para acompanhar. Vamos usar isso nos próximos episódios, porque a intenção é que dediquemos um episódio sobre cada carta e então aprofundar nesses aspectos. Mas também temos outras marcas importantes, né? Vamos passar aqui a palavra ao pastor Ian, que vai trazer uma outra marca importante do ministério do apóstolo Paulo. O interessante, e nesse episódio aqui, a nossa intenção é fazer só uma introdução aos episódios das cartas. Então, o pastor Antônio Carlos fez uma introdução aqui, um resumo, né, das viagens. Já o professor Vinícius deu um resumo do que nós vamos ver, o momento em que cada carta foi escrita, né, muito rapidamente, e eu só vou passar rapidamente algo mostrando que Paulo, em cada lugar que ele foi, que ele passou nas viagens, ele estabeleceu uma igreja com doutrina e com líderes. Por exemplo, Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,3, fala literalmente que ele coloca Timóteo como o responsável pela igreja de Éfeso naquele momento. Lá também em 1 Tito, em Tito 1,5, fala que ele coloca Tito como responsável lá à ilha de Creta, né? Uma ilha lá no meio do mar Mediterrâneo. Ele vai lá e coloca Tito como responsável. Então ele manda uma carta para Tito lá numa ilha, né, falando, olha, as orientações nós vamos ver em outros episódios. Então ele estabeleceu, ali em todo lugar que ele passou, ele estabeleceu ali a sua doutrina, colocando líderes. E eu queria só ler Filipenses 1:1, que diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Então ele mandou uma carta à cidade, né, à igreja na cidade de Filipos,
E ali ele fala aos diáconos e aos bispos, aos pastores, né? Nós sabemos que bispo é na mesma linha de pastores. Então, ele tinha estabelecido uma igreja organizada, pastores e diáconos na cidade de Filipos. Então, nós vemos que o trabalho de Paulo, o ministério de Paulo, ele deixou um legado, uma história, mas deixou uma igreja estabelecida, milhares de pessoas se convertendo, judeus, gregos, principalmente os gentios. Então, nos próximos episódios, nós vamos falar aí de cada carta, a ênfase de cada carta, a necessidade daquela igreja, a preocupação, né, em falar pontos especiais necessários pela necessidade de cada igreja. Então, vai ser muito rica, né, tudo aquilo, a palavra, e muito rico os estudos que teremos sobre as cartas. Então, hoje nós ficamos por aqui. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor aos irmãos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Até o próximo episódio, que será muito interessante. Vamos falar da carta aos Gálatas. Pai do Senhor.